Hoje nós iremos conversar sobre por que o Brasil é pobre na visão do falecido professor José Munir Nasser. E te garanto, a resposta não é econômica, ela é civilizacional. Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, eu sou o Oliver e, como vocês estão vendo, iremos fazer um react dos áudios do falecido professor. Há décadas ele já não está entre nós, mas aqui está a herança intelectual dele, correto? Então, como vocês sabem, vou colocar determinados trechos e fazer alguns comentários enriquecedores. Então, vamos para a introdução e o enquadramento, vamos dizer assim, da pergunta principal na qual o professor começa a sua resposta. Veja, a razão pela qual o Brasil é um país pobre, não sei se vocês se dão conta, mas o Brasil tem mais ou menos a mesma área dos Estados Unidos. Nós só temos menos área porque eles têm o Alasca. Então, pegamos continente versus continente, temos a mesma área. Eles têm mais população. Nós temos 180 milhões, mais ou menos, eles devem ter uns 270, por aí. Eles são um pouco mais velhos. A Independência Americana é de 1776, a nossa é de 1822. Ambos somos países de imigrantes, basicamente, ambos tiveram escravidão. No entanto, o PIB americano é 20 vezes maior do que o PIB brasileiro. Como é que pode um país como o Brasil ter cada brasileiro valer alguma coisa próximo de 10%, de 5% e 10% de cada americano, economicamente falando? Pois não é por excesso de capitalismo, garanto. Porque se tem alguma coisa que aqui nunca existiu de verdade, foi capitalismo sob nenhuma forma plena. Então vamos lá. Esta palestra aqui ela já tem alguns anos, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas você percebe o seguinte sobre o que o professor Nasser está falando. No fundo, o Brasil não é pobre porque errou tecnicamente ou economicamente. Ele é pobre porque errou moral e culturalmente. E daí que advém o problema econômico, pois numa sociedade próspera, você tem que ter um elemento anterior à própria riqueza desta sociedade, que se chama confiança. Se a sociedade não confia, se os membros que fazem parte de determinada nação, determinado país, determinada cidade, ou até mesmo família, não confiam uns nos outros, é óbvio que eles não irão conseguir gerar riqueza de maneira próspera. Se você está num local em que o chefe desconfia do funcionário, o funcionário desconfia do patrão, aí o funcionário quer passar por cima do patrão, o patrão quer passar por cima do funcionário, você não pode confiar em ninguém da rua por causa da violência. O que vai acontecer numa sociedade dessa? Pois quando eu vou comprar determinado produto, eu tenho que confiar que o padeiro, que a mulher que está vendendo o vestido, ou outros produtos, as pessoas não estão colocando veneno ali. As pessoas não querem me passar para trás. Fica difícil numa sociedade dessa. Então, eu acho que a pergunta principal que nós temos que fazer nesse primeiro bloco é a seguinte: que tipo de sociedade o Brasil forma? Que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de jovem o Brasil forma e o Brasil educa? De fato, eu acredito que a resposta mais óbvia é: no Brasil, o cidadão é ensinado a desconfiar da iniciativa privada e deposita a esperança no Estado. Isto é um fato. E isso não tem nenhuma relação com, se eu sou liberal, se eu sou conservador, se eu sou comunista, não. O Estado no Brasil é chamado por muitos sociólogos de paternalista. Então não tenho que discutir isso daí, correto, meus amigos? Então, vamos para esta parte, que agora o professor ele lá fala sobre o desenvolvimento de um possível capitalismo no Brasil. E o que aconteceu? Vamos lá. Então não foi por excesso de capitalismo. Se não foi por excesso de capitalismo, foi exatamente por falta dele. Tanto é que no Brasil, o lugar que tem mais capitalismo, que é São Paulo, é um lugar mais rico que aquele que tem menos, que é o Piauí, onde eu reclamo. Que a falta de liberalismo no país, eu estou falando do liberalismo capaz de gerar um verdadeiro sucesso capitalista pleno, quer dizer, um liberalismo que nos fosse capaz de nos gerar uma quantidade de empresas como a Embraer, por volta de 500. Se nós tivéssemos 200 Embraeres, nós seríamos um país Léo de Vira da Itália, por menos. Qualquer pessoa que dê certo economicamente é vista com ressalvas e com desconfiança. Nós somos o único país mais ou menos urbanizado que tem uma delegacia do consumidor, quer dizer, para nós, para a mentalidade média do brasileiro, a atividade econômica é uma atividade semi-delinquente, assim. Muito bom essa questão da mentalidade semi-delinquente. Então,
O seguinte, o erro de quem quer responder essa pergunta, porque o Brasil é pobre, nós vemos vários analistas, economistas, especialistas, eles falam o seguinte, não, é questão do PIB, da população, do mapa. Não. Professor José Amorim Inácio, olha, esses são instrumentos importantes, são instrumentos interessantes, mas vocês estão ignorando um fator extremamente importante, instituições morais. Edmund Burke, um autor inglês, ele dizia o seguinte, uma sociedade é um pacto entre os vivos, os mortos e os que ainda vão nascer. Não é? Então, veja, os Estados Unidos herdaram instituições de desconfiança do poder. O Brasil herdou instituições de dependência do poder. Aqui nós precisamos do Estado para mediar todas as nossas relações. Nós não conseguimos mediar relações, às vezes, muito simples. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade da desconfiança. Este é o ponto. Santo Agostinho falava uma coisa muito importante. Uma boa sociedade é aquela que cumpre o mandamento amar o próximo como a ti mesmo. E nós não temos muito isso no Brasil. Por isso que é complicado toda essa situação. Agora é o seguinte, eu vou colocar um pouquinho mais aqui. O professor ele vai discorrer mais um pouco sobre a falta de confiança no capitalismo do Brasil e por aí vai. Tá? Então, nós vivemos numa sociedade hostil à atividade econômica e aí dizemos para os eleitores que o que fez o mal do Brasil foi a atividade econômica que nós não temos porque não deixaram. Quer dizer, eu impeço que haja de fato sucesso capitalista do país e depois eu invento um Estado enorme interferidor que foi a causa fundamental desse desastre e desta insuficiência e ele aparece com ares de salvador e de bombeiro justamente alegando vir resolver os problemas que ele impediu que fossem resolvidos por sua própria conta e risco pelo risco dos outros. Portanto, isso que se chama de neoliberalismo não passa de uma tramóia e de uma fraude. Ele é uma invenção da esquerda que gostaria de dizer, que gostaria de inventar um modo de sair da atividade econômica e passar a ser meramente tributarista. É sempre assim, a única coisa. Então é o seguinte, vocês perceberam então que para o professor José Amorim Inácio, e não somente ele, muitos teóricos, muitos intelectuais, nunca houve de fato um capitalismo pujante dentro do Brasil. Sempre foi aquelas coisas dos campeões nacionais, escolhidos pelo governo e por aí vai. E o que acontece? Aqui o Nasser, ele explica uma coisa que outros autores explicaram de uma outra forma, que é o seguinte, o Brasil, ele não nasceu como uma sociedade civil organizada. Nasceu como extensão administrativa do Estado português. Ou seja, antes do cidadão veio o cargo. Antes do empreendedor veio o favor, que é a definição clássica de patrimonialismo. Então, este é um ponto muito interessante. Até a questão do bombeiro que ele aponta, que o bombeiro no Brasil é o seguinte, é claro, isso é uma metáfora. O bombeiro é aquele que provoca o incêndio. É isso que o Estado está fazendo, certo? Então, vamos continuar agora também. O professor vai falar como o sucesso como culpa moral do Brasil. Vamos continuar. Partidária. Então, veja só a situação concreta em que está o Brasil hoje. Um país em que quase 40% do PIB é do governo, pertence ao Estado, é um país em que o maior contratador, o maior gastador de dinheiro é o Estado. Imagine, então, o que é este volume de dinheiro na mão do Estado. O Estado, pelos seus meios coercitivos, por exemplo, por um sistema de exigência de certidões negativas. Então, o Estado cria a maior de todas as cargas tributárias do mundo, aí em termos de nível de juros. Aí o Estado submete as pessoas que não conseguem pagá-la a uma espécie de limbo econômico, ou seja, proíbe-as de concorrerem e de usufruírem das encomendas públicas. Justamente no momento em que a única encomenda que existe é a encomenda pública. Quer dizer, tem alguma coisa mais socialista do que isso? Muito interessante. Isso dialoga, de certa forma, com o que o Roger Scruton fala. O Scruton, ele diz que o conservadorismo começa quando você passa a amar aquilo que funciona. No Brasil, quem faz algo funcionar vira suspeito. Opa, peraí, esse cara tá ganhando dinheiro demais. Peraí, esse cara é bom demais. Não, peraí, esse cara é virtuoso demais. Ele tem que ter algum defeito, ele tem que ter algum problema. Então, é por isso que o empresário, ele é visto como explorador e o burocrata como servidor do povo, minha gente. Mesmo quando o burocrata destrói tudo que toca. É claro, se a gente for conversar, existem empresários exploradores e tal, mas a regra é que você tem que ver o empresário como explorador. Ponto final. Esse é um ponto muito interessante. Então, o Roger Scruton, ele explica que o conservador,
Ele não vê o Estado como um mal absoluto. Ele vê o Estado como um instrumento perigoso. Este é o ponto mais importante. Quando quase 40% do PIB passa pela mão do governo, é claro, esses eram os números da época do José Moni Nasser, mas eu acredito que não esteja assim tão diferente quanto está hoje. O poder deixa de ser exceção e vira regra. É como dizia o falecido também Roberto Campos. No Brasil, quando o governo atrapalha, ele chama isso de política pública. Maravilha, vamos continuar aqui e dar o play. O que nós estamos conseguindo fazer, na verdade, é a implantação do socialismo em liberdade por meio da transformação dos empresários em porquinhos que você vai comer assados no Natal. E isso com a concordância absolutamente alegre, acreditavelmente pacífica dos próprios, para você garantir mesmo que ninguém sai fora da linha. Você continuará obrigando os empresários a fazer papel de palhaço e ficarem por aí fazendo programas socialmente responsáveis, empresas cidadãs, porque aí já estamos já no nível da humilhação. Quer dizer, você não só submete as empresas a toda espécie de restrição regulamentar. Os impostos são impagáveis, não porque as pessoas não queiram, porque é impossível saber quanto é que tem que pagar. E é inseguro. Você coloca uma máquina de corrupção enorme para fiscalizá-los. Terceiro, você estabelece dá poderes excepcionalíssimos para burocratas de órgãos ambientais com o poder de obstaculizar tudo. E depois você os submete a uma taxa de impostos gigantescos. E então, para mostrar quanto eles são palhaços mesmo, você os obriga a fazerem esses teatrinhos de responsabilidade social, que é mais ou menos como você obrigá-los a uma pena alternativa. Você está percebendo que, se a gente sair da abstração, podemos trazer mais exemplos que o professor está falando. Décadas de reserva de mercado de informática, hiperinflação nos anos 80, campeões nacionais escolhidos por Brasília. Ah, quem são as grandes empresas no Brasil? Tem dinheirinho lá, né? E o que acontece com o pequeno empreendedor? Burocracia que impede o pequeno de crescer. Tudo isso não é acidente, é consequência direta da crença de que o Estado sabe melhor do que a sociedade. Esse é o ponto. Para mudarmos a sociedade, não é em Brasília. É ensinando as pessoas que, olha, primeiro nós temos que aprender a confiar uns nos outros. Porque se você tentar implantar qualquer tipo de regime capitalista, próspero e não sei o quê, não vai dar certo. Porque o problema é moral, primeiramente. Se não consertarmos o problema moral, meu amigo, sempre ficaremos naquela, né? De sobe, de não sobe, de por aí vai, não sei o quê, tal. Né? Então, continuando aqui o que o professor está dizendo. Se todo mundo que trabalha agora é um neo-escravo, então quem acha que neoliberalismo é alguma espécie de liberalismo, na verdade é um pouco neo-bobo. Na verdade, temos que dizer isso com clareza assim. Quer dizer, esse é o plano fundamental que está sendo posto em prática agora. São pelo controle absoluto do Estado de toda atividade econômica, seja do indivíduo, seja da pessoa, seja da organização da firma. Vejam, nenhuma barreira deixará de ser transposta, nenhum direito irá permanecer, nem nada estará garantido, todas as suas ações serão passíveis de contestação pelo Estado. Ou seja, não há mais salvaguardas para que o indivíduo possa ter uma defesa contra o poder discricionário do Estado, sobretudo se continuar o processo na Suprema Corte por pessoas que estão indo para a Suprema Corte com um viés totalitário, ou seja, com uma ligação ideológica orgânica com os partidos socialistas que estão no poder. Perfeito. Então, começando dessa parte final, o professor ele está nos avisando que muitas vezes as pessoas que estão nas cortes de justiça, elas têm o quê? Uma ideologia que orienta as decisões das aplicações dos julgamentos. E veja, o ponto aqui não é econômico, porque quando a gente abre a TV, quando a gente abre o jornal, o problema é econômico, mas a causa econômica, ela é anterior. Este é o ponto principal, não é? Quando você obriga o empresário a pedir desculpa por existir, você educa a sociedade a desprezar quem sustenta o país. Isto é óbvio. Não é justiça social, é engenharia moral. Este é o ponto mais relevante que o professor José Moni Nasser está falando. Então, uma sociedade prospera quando confia mais na virtude ordinária das pessoas do que na genialidade
dos planejadores. Esta questão que um planejador central vai saber muito mais do que nós, cidadãos que estamos ali no dia a dia, enfrentando os nossos problemas. O planejador central vai saber muito mais. O Brasil escolheu esse caminho. O Brasil escolheu o caminho do planejador central. Então, se você quer entender porque o Brasil repete os mesmos erros, não é estudando só economia, é estudando cultura, instituições e ideias. E aí eu faço a pergunta para você, comenta aqui embaixo. O Brasil tem medo de quem produz? E também não se esqueça de compartilhar o vídeo, curtir o canal e assinar o canal. Acabei de mandar um vídeo sobre a Venezuela e como a resposta para a Venezuela prosperar sob o regime americano está em Alexandre o Grande, no livro de Plutarco. Certo, meus amigos? Até a próxima.